Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. E antes da gente começar, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar para que esses vídeos cheguem a pessoas que estão precisando de um conforto, de superar alguma dificuldade. E aqui de superação a gente entende. Eu vou conversar hoje com uma pessoa super especial, que é minha amiga queridíssima, que passou por uma situação e vem superando cada dia mais. É a Aline, vou deixar vocês conhecerem um pouco agora. Aline, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de você estar aqui para contar a sua história, que é de muita inspiração. Então, quando você me contactou, eu fiquei tão feliz, até porque eu estimo muito a sua pessoa e estava com saudade de você. E visto que o seu canal é um canal que inspira todos nós, né? Porque a vida é cheia de advergências, né? E aí eu falei, se ela me convidou, eu me senti assim, falei, então é porque talvez eu consiga motivar alguém a continuar, a seguir, né, depois de ter passado por alguma adversidade na vida. E também porque eu amo falar do Henry e amo fazê-lo ser lembrado. E fiquei muito feliz mesmo, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos começar então contando a história do Henry, esse menino lindo que agora serve de ajuda, né, de superação para várias pessoas, mesmo depois de ter partido. Então, conta pra gente como é que foi, né? O Henry foi uma gravidez querida, esperada, como que foi a infância dele, como que ele foi na pré-adolescência. Certo. Ó, eu vou antecipar um pouquinho. Eu e o Luiz, nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos de idade. 6 anos depois, 6 anos de namoro, a gente casou. E a gente ficou 6 anos até decidir engravidarmos, né? E quando a gente decidiu, eu falo assim que nem foram tentativas, porque o Henry veio na primeira. Eu tive uma gravidez super tranquila, super, eu não sentia nada, só sabia que estava grávida porque a barriga crescia. Eu não tinha nenhum problema. Trabalhava na época bastante, eu era CLT na época, eu trabalhava muito. E decidi trabalhar até o último minuto. Tipo, o Henry nasceu, ia nascer amanhã, eu trabalhei até hoje. Porque eu queria aproveitar as horinhas que eu tinha, porque depois tinha licença maternidade, né, e férias. Então, eu queria aproveitar tudo que eu tinha. E assim eu fiz, eu consegui, graças a Deus. Tive um parto também sem nenhuma intercorrência, muito tranquilo. O Henry sempre foi muito saudável, sempre, sempre. Amamentei o tempo todo, o Henry amamentou eu amamentei até 2 anos que ele tinha, né? E, então, assim, muito saudável. E um detalhe importante é que o Luiz sempre teve o sonho de ser policial militar. E aí eu não sei te precisar, assim, data certinha, momento certo. Saiu um edital e, como a idade que ele já estava, já era uma idade limite para ele ingressar na carreira militar, então era aquele edital, aquele concurso, era tudo ou nada, era o primeiro e o último. Então ele se inscreveu nesse concurso e passou. Aí agora que eu vou te falar o tempo. O Henry era muito bebê, muito bebê. Só que tem um pequeno detalhe em tudo isso. Esse edital era para BH. Então o Luiz precisou ir para lá. Então, assim, foram momentos muito difíceis, muito. Foram uns aninhos aí bem sofridos, em todos os sentidos, né? Até porque o Henry sentiu muito, muita falta do Luiz, muito, porque o Luiz sempre foi um pai, assim, super presente, ele é que brincava, ele que, né, eu cuidava da parte, brincava também, mas a parte prática sempre é muito da mulher, né?
Então, o Luiz sempre foi aquele paizão, e o Henry era muito apegado com o Luiz e sentiu bastante. Eu deitava no travesseiro e chorava, né? Agora, criança não consegue externar essa tristeza, né? E ele ficou muito irritadíssimo na época, eu me lembro. Mas, assim, passou, graças a Deus, foram quase 3 anos esse sofrimento, sabe? E o Henry sempre teve muito orgulho da profissão do pai, inclusive. Eu lembro que a gente ia em um supermercado e ele trazia aquele tanto de caixa de papelão, pedia para o Luiz comprar fita isolante e ele fazia mini arminhas. Os brinquedos dele, até a foto que eu te mostrei, se você reparar bem, ele tá com o martelo do Thor, que ele fez, de material reciclável, e o escudo é do Capitão América, né? Acho que é. Também de material reciclável. Então, assim, ele era assim. E ele tinha uma pastinha, assim, até da Polícia Militar também, que o Luiz deu para ele. Em todos os lugares que a gente ia, o Henry colocava aquelas arminhas ali e ele levava para tudo quanto é lugar que a gente ia. Quando o Luiz tinha que fazer troca de farda ou de equipamento, o Henry pegava tudo para ele. Aquilo ali eram os brinquedos dele. Ele, o Henry não era uma criança de ficar na casa dos outros. A gente nunca teve esse hábito. Quando tinha que fazer assim, aí vinha para cá, que era sempre os mesmos, né? Que era o Cauã, o melhor amiguinho dele. Nesses 11 anos que ele viveu aqui, ele deve ter ido umas 2 vezes para o Cauã, para a madrinha dele. A gente não deixava muito, não, ficar na casa dos outros. Então os brinquedos dele era isso. Ele amava brincar de polícia, amava. E daí quando ele atingiu assim uma idade que já dava para ele entender um pouco, eu me lembro bem que o Luiz chamou ele e ele me explicou o que ia acontecer ali. Ele chamou o Henry, pegou a arma, desmuniciou, tirou tudo e falou: Ó, eu quero que você pega, olha, mexe, pergunta, tira todas as suas dúvidas. E ali ele fez. Eles ficaram ali por horas, eu também do lado, e o Henry mexia, brincava. E o Henry entendia muito, porque ele fazia, as arminhas que ele fazia eram réplicas assim, até o tamanho. Ele pedia para a gente pesquisar no Google, e aí ele via as medidas, cortava o papelão igualzinho. Fazia tudo até nas medidas certas. Então, ele tirou ali todas as dúvidas, perguntou, eles ficaram por horas. E ele tinha uma habilidade. Na verdade, o Henry, ele era habilidoso em tudo. E daí o Luiz, terminado aquilo, né? O Luiz falou com ele, falou: Ó, filho, você, a partir de agora, você não mexe mais. Na verdade, também não tinha nem como, porque o Luiz sempre foi muito cuidadoso com a arma, sempre. Eu conheço famílias que o policial chega e não tem muito cuidado, deixa a arma em cima da mesa. E o Luiz nunca, nunca deixou a arma, chegou do trabalho e deixou fora do lugar. Era sempre muito bem guardada, que ele colocava em cima do nosso guarda-roupa lá no maleiro, na última porta lá. E daí ele falou para o Luiz, o Luiz falou para o Henry, não, agora você não mexe mais. Quando você tiver alguma dúvida que você quiser, você pode me pedir, que se eu achar oportuno, eu vou te explicar de novo e a gente pode me perguntar, mas jamais pegar. Se você vê em algum lugar uma arma, não vai pegar. E assim ele foi crescendo. Outra coisa que o Henry gostava muito
Quando ele nasceu, né, eu já fazia educação física, então ele amava os meus livros de anatomia. Ele nem escrevia, nem lia ainda, e ele ficava vidrado assim nos meus livros de anatomia. As pessoas olhavam assim e falavam, gente, esse menino, em vez hoje em dia você vê criança quieta no celular, né? E o Henry não, ele ficava quieto com meus livros. Eu fazia academia e eu levava ele, punha ele no cantinho, era só eu levar esses livros, ele ficava quietinho ali, ele ficava por muito tempo. Até que um dia, aí depois foi aprendendo a ler e escrever, e ele desenhava os órgãos, ele colocava as características, tudo assim. E aí um dia ele falou comigo assim, mamãe, eu tinha um sonho de conhecer um laboratório de anatomia. Daí eu não falei nada com ele assim, e falei, mesmo, filho, não, ai, quem sabe, né, e tal. Aí ele saiu de perto assim, eu já, uai, isso não tá difícil não. Peguei meu telefone, mandei mensagem pro meu antigo professor Dandão, um fofo que prontamente já se dispôs e, tipo assim, eu falei com ele hoje, ele falou, não, amanhã você pode vir tal hora, tal. Aí já era muito corrido, mas eu falei, posso sim. Desliguei e falei com ele, filho, amanhã você vai conhecer o laboratório de anatomia. Aquilo ali ele ficou em êxtase. E daí ele chegou da escola, eu lembro que foi coisa rápida, assim, ó, você vai ter que almoçar rapidinho que a gente já vai. E fui. Ele foi, eu fui com ele, né? E aí meu professor ficou assim, bobo de ver, porque ele entendia muito mesmo. Daí a gente chegou, tinha os potes, né, com os órgãos assim, e aí ele ficou olhando assim, e meu professor falou para ele assim: Você quer pegar? Aí ele: Eu posso? Aí ele: Pode. Aí calçou as luvas, né, e tal, entregou um coração na mão dele. E aquilo ali ele foi falando: Ah, isso aqui é artéria tal, tal, tal. Ai, meu professor ficou assim: Meu Deus. Ficou encantado, porque o Henry ele gostava muito mesmo. Daí, isso até depois, esse meu professor apadrinhou ele, assim, ficou como um afilhado de um mini anatomista. Assim, só para entender, assim, o quanto o Henry eu sou mãe, né? Sou suspeita para falar. Mas, de fato, o Henry era muito inteligente. Eu até brinco, eu falo assim, Lu, não sei quem que esse menino puxou, não, porque eu e você é uma mula. E ele é super inteligente. E a gente sempre preservou assim, aqui você vai ter cultura, lazer e esporte. Então, desde sempre que o Henry nasceu, ele fazia esporte, é, na parte cultural ele estudava e fazia inglês. E a gente sempre passeava, a gente passeava muito e sempre junto. O Henry, como eu falei, nunca foi de ficar na casa dos outros. Todos os lugares que eu tinha que ir, eu ia em barzinho, eu ia nas festinhas. Aí a primeira coisa que eu perguntava, tem playground? Ah, tem. Então aí eu vou, e ali a gente ficava, o tempo que eu ficasse mais o Luiz, o Henry estava junto. Ele sempre saía junto com a gente. E o Henry sempre estudou no colégio militar, né? Aqui de Uberlândia, no Tiradentes. Sempre foi um bom aluno, mas eu também não posso negar, não. O Henry era muito custoso, muito. E eu não posso deixar de falar também. Ele era muito agitado. Mas eu tenho que te interromper para falar sobre custoso, que é o normal para nós, né? A gente fala essa palavra muito, mas as pessoas de outros lugares não sabem. Aqui no Rio mesmo, quando eu falo custoso, todo mundo fica, mas o que é isso? É algo que custa muito caro? Mentira! Sério? Então acho Então, o melhor a que que gente eu posso explicar, senão a falar? pessoa vai ficar assim, ó, o erro custava muito caro. Então, É o uma que que eu posso pessoa falar? Agitado? muito sapequinha, muito Isso. danadinha, né? Ele era um danadinho. Isso mesmo. Era mesmo, viu? Ele era bastante agitado. E então, assim, e a gente era bem rígido com o Henry, em questão assim de celular, por exemplo. O Henry não tinha hábito de mexer no celular, de ficar em celular. Ele tinha um celular,
mas ele só era assim, ele chegava da escola sexta-feira, aí eu falava, depois que você fizer suas tarefas todas, você pode mexer. Aí ali ele estava liberado até domingo. Então, aí tinha outro problema, né? Aí ele não queria sair de casa. Se a gente precisasse sair, que ele tinha que ir junto, porque o Wayne também nunca ficou sozinho em casa, nunca. E aí ele ficava bravo também, porque ele queria jogar, né? Ele tinha videogame, queria mexer no celular, e enfim, né? Para falar uma outra coisa também, a gente tem um espaço aqui, né, em casa. Eu e o Luiz, além do Luiz ser policial militar, ele dá aula de capoeira, mestre, né? E eu também pratico capoeira, o Henry também praticava. E nesse espaço nosso, a gente tinha várias lutas. A gente fez na garagem da casa. É importante eu falar isso, porque vai fazer sentido lá na frente. Na garagem, a gente fez um mezanino. Então, embaixo eram as lutas, tinha Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu, karatê. E em cima eu dava aula de fit dance, zumba, jump e funcional. Tinha dança de salão também, que eram outros professores, as lutas também eram outros professores. O Luiz dava capoeira e eu dava essas outras aulas que eu comentei. E a única coisa que separa a academia da casa é uma porta. É tipo, abriu a porta, tá num quarto da casa. É basicamente isso. É uma porta que separa a academia da casa. Vou falar do dia que aconteceu. No dia 27/6/2018, era Copa do Mundo. Eu, se não me engano, era Brasil e Sérvia que estava jogando. Era à tarde o jogo, então ele foi para a escola normal, porque tinha esse negócio de não ter aula, né? Mas não, ele teve aula. Aí eu me programei. Ah, eu recebi uma ligação da minha amiga, chamando a gente para assistir o jogo lá, que ela ia fazer um churrasquinho. Falei, ai, conversei com o Luiz estava de licença, porque isso foi numa quarta. No sábado anterior, ele e o Henry foram num evento de capoeira e o Luiz tirou o ombro do lugar. O Luiz tirava o ombro do lugar. Hoje ele fez cirurgia. Então ele estava com tipóia e estava de licença do trabalho. Daí eu arrumei, eu não desmarquei as aulas da academia nesse dia. Então, ia ter aula normal, que a academia funcionava na época só à noite, né? Daí o En chegou, ele me ajudou a organizar a academia, eu já deixei tudo prontinho, porque assim que acabasse o jogo, eu voltava e já ia dar aula. O tempo era curto. Eu fui até com roupa de academia, né? Nesse dia eu dava aula de jump. Aí a gente foi para a casa da minha amiga e foi assim, um dia tão agradável, foi um dia tão bom, mas tão bom, foi maravilhoso esse dia. Eu estava com um macacão de ginástica, então macacão é difícil de tirar, né? Então eu me lembro assim, a gente, eu, o Luiz Wayne, a gente é muito amigo, sabe? E aí eu falava assim com ele assim, filho, vamos lá no banheiro comigo? Ah, porque a porta do banheiro não funcionava. Eu falei, vamos lá comigo, que aí você fica vigiando a porta. Daí eu ia, até que eu tirava aquilo e tal, e ele ficava fazendo gracinha. Vou abrir a porta. Ele era desse jeito. Na verdade, todos nós somos meio palhacinhos aqui em casa. E o Henry puxou a gente. E então, assim, para dizer assim que foi um dia muito bom mesmo. E quando a gente aí acabou, a gente volta para casa rápido. Quando a gente chega aqui em casa, hum, quando a gente chega aqui em casa, tinha um casal de primo nosso que fazia tempo que eles não vinham aqui. Aí uai, vocês vão abrir a academia hoje, normal? Aí a gente falou, vai.
Aí eles entraram com a gente e eu logo tinha que ir. Quando eu ia, a minha aula começava às 7 e a capoeira começava às 8. Então, como que era a nossa rotina? Eu ia para a aula, eu ia dar aula, que era lá em cima, e aí a escada é toda vazada. O Henry ia comigo, porque eu abria academia e ele recepcionava as pessoas. E aí ele ficava ali na escada que dava para ver embaixo e em cima. Ele ficava comigo e com as pessoas de baixo. Então ele recepcionava as pessoas. E aí quando aí era tipo umas 7h30, já começava a chegar o pessoal da capoeira para ir treinando antes da aula. Aí quando esse pessoal chegava, que se fosse mais graduado, o Henry entrava para trocar de roupa. Nesse dia, eu fiquei dando aula lá em cima e ele ficou brincando ali com um menino da capoeira, treinando e tal. Tudo normal, tudo tranquilo. Acabou minha aula, eu não entrava mais, porque quando estava em aula, aí se eu for entrar para dentro de casa, tem que passar no meio de todo mundo. Então a regra era, enquanto está em aula, nós todos estamos lá na academia. Era feito para isso. Então, eu sentei ali na escada e eu estava ali conversando com o pai de uma aluna que treina aqui com a gente. Era apto eu fazer isso e nesse dia eu não treinei capoeira, porque a gente tinha passado um dia atípico, né? Então eu não queria treinar, estava cansada e tal. Sentei ali e o Luiz estava com o ombro, né, com a tipóia. Então, quem ia dar aula nesse dia era um instrutor nosso, um graduado nosso que ia dar aula nesse dia. Daí eu sentei na escada, o Luiz já entrou, já foi para academia e o Henry entrou para trocar de roupa. Deu 8 horas, eu perguntei para o Luiz, aí o menino começou a aula, o graduado. E aí eu perguntei ao Luiz assim, na capoeira a gente tem apelido, né? E o apelido do Henry era Ryu. Aí eu falei, Lu, cadê o Ryu? Aí ele falou assim, ele foi trocar de roupa. Tá, beleza. Daí passou mais um pouquinho, eu perguntei de novo, Lu, uai, cadê o Ryu? Aí o Luiz falou baixinho assim comigo. Aline, ele me pediu, ele falou que ia demorar porque ele ia usar o banheiro. Falei, tá. E o Henry também tinha um negócio com o cabelo, sabe? Ele demorava horas para arrumar aquele topete dele. Usava meus spray e tudo. Aí ele. Outro detalhe importante também: o meu vizinho de cima, a filha tinha acabado de chegar da Bélgica. Eles estavam em festa, fazendo churrasco. É, o meu vizinho de baixo não existia, era um terreno vago. E a capoeira é muito barulhenta. Tinha gente tocando instrumento, tinha som ligado. A nossa turma é lotada, então é barulho, para entender depois. Daí eu perguntei mais uma vez para o Luiz, e o Luiz meio que entrou assim. Ele estava armando um berimbau, e de repente, ele hoje conta, né, que de repente deu uma coisa nele assim, ele entrou. E ele abriu a porta com o berimbau na mão e falou, Henry. E o Henry tinha o hábito de esconder da gente. Aí o Luiz procurava e tal, mas quando o Luiz estava com pressa, alguma coisa assim, aí o Luiz falava, Henry, eu não tô brincando. Aí o Henry aparecia, papai, tô aqui. Aí o Luiz falou, Henry, eu não tô brincando. Aí o Henry não apareceu. Aí diz o Luiz que já deu uma coisa ruim nele assim. Aí ele entrou e a luz do banheiro estava acesa. Aí o Luiz foi no banheiro. O Henry não estava. E aí tá o banheiro aqui, o meu quarto e o quarto do Henry. O Luiz olhou para o quarto do Henry, que também estava com a luz acesa. O Henry não estava no quarto. Quando o Luiz se vira para o nosso quarto, o Luiz vê o Henry caído. Daí ele vai socorrer o Henry, que estava ali caído. Ele tira a tipóia, joga para você ver, ele sem força nenhuma no braço, ele pega o Henry no braço. O Henry estava desacordado.
Ele fez massagem cardíaca no Henry, veio com ele para a sala, o Henry deu outra parada, ele fez outra massagem cardíaca com ele no colo. Aí, quando ele abre a porta da academia gritando, ele não tinha noção, mas a roupa da capoeira é branca. O Luiz já estava todo ensanguentado. E aquilo ali, todos nós, todo mundo que estava ali, todo mundo ficou extremamente assustado. Assim, eu não sei nem. Cara, foi terrível. Daí a rua fica muito cheia de carro. Então, o único carro que dava para sair rápido era o carro do rapaz que estava dando aula para a gente. O Luiz entrou no banco do passageiro, ele dirigindo e eu atrás. E a gente já saiu com ele e eu perguntava, Lu, o que houve? E o Luiz falava, Aline, eu não sei. Ele deve ter caído. Aí eu falei, Lu, mas onde ele estava? Aí o Luiz me explicava isso tudo muito rápido, né? E aí ele, Aline, eu não sei. Eu falei, Lu, na cama não tem como ele ter batido a cabeça, porque a cama é box, não tem como. No armário, no guarda-roupa também não tem como. Ele estava próximo do criado? Não. E aí a gente levou ele para uma unidade rápida, né, daqui de perto. Quando a gente chegou com o Henry, eu descrevi, assim, as pessoas que receberam ele, o desespero das pessoas. Daí, Roberta, assim, cara, o que eu consigo falar hoje são coisas que até me falaram, porque eu não me lembro de muita coisa. Eu fiquei extremamente sem chão. Aquilo ali, eu tinha medo demais, uma angústia, uma coisa ruim, assim, muito medo, muito, muito medo. Quando a gente estava indo para a unidade de atendimento, uma caminhonete não saiu da frente numa avenida e ela parou, porque a gente piscava a luz e buzinava para ela andar rápido. Ela estava numa avenida andando devagar. E a gente buzinou e ele parou. No que ele parou, o carro bateu também na caminhonete. E eu só me lembro, isso eu me lembro perfeitamente. Eu desci desse carro, eu gritava, falava, pelo amor de Deus, sai da frente, meu filho está machucado, sai da frente. E eu gritava na rua. E esse homem saiu com a caminhonete, eu entrei dentro do carro e a gente continuou. Ainda teve isso. Daí ali, a gente, igual eu te falei, não consigo nem descrever, porque era um. A gente ficou tudo cinza ali, o medo foi constante. Daí, o Luiz, em dado momento, ele falou assim: Nossa, a minha arma, meu Deus, vou ligar pro André, que é esse menino que estava aqui em casa, para ele trancar meu quarto, porque a casa ficou aberta. Para você ver o grau de preocupação que o Luiz tem. Daí, o Luiz, aí ele deu um estalo nele assim. Daí o Luiz saiu correndo e abriu a porta da onde o Henry estava sendo atendido. E os médicos já segurou ele assim e o Luiz gritava: Tem 2 furos? Tem 2 furos? Aí o médico falou assim: Por quê? Aí ele falou assim: Só me responde. Isso eu tô falando assim, mas o Luiz gritava, o Luiz chorava. Eu tô contando calma, mas era tudo muito. E daí o médico só perguntou para ele assim: Você tem arma em casa? Aí o Luiz já fez assim, aí o médico, não, 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 tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e tirou o Luiz da sala. Aí o Luiz pega o telefone e liga pro meu primo, né, pro André. E aí fala, André, pega você tranca meu quarto e tal. Aí o André falou para ele, Luiz, foi com a sua arma. A polícia tá toda aqui, a polícia já tá aqui, a perícia já tá aqui. E, cara, daí começou.
todo o nosso tormento. Eu falo que Deus é tão bom, cara, Deus, ele cuidou dos mínimos detalhes de tudo. Por quê? Por que que o Luiz não viu a arma? Porque se o Luiz tivesse visto, o Luiz sabe a potência que tem uma ponto .40. E dali o Luiz daria como perdido ali. E ali ele podia fazer uma besteira. Ele mesmo fala, se eu tivesse visto, eu não sei nem o que eu faria. Então Deus cuidou de tudo. Daí começou a chegar os meus amigos e o Henry precisava estabilizar para poder ser transferido para a medicina, você conhece, é daqui de Berlândia. A gente levou ele nessa unidade porque a gente não sabia o que era, então achou que era uma queda, um corte. Mas também a medicina é muito longe, então a gente fez certo. Daí precisavam estabilizar, ele estabilizou, a gente foi para a medicina. Chegando na medicina, não tinha UTI pediátrica disponível, o Henry ficou na enfermaria e aquilo ali, cara, foi dias muito terríveis, muito mesmo. Eu falo que foi os piores dias da minha vida, mas ao mesmo tempo, esses dias foram cruciais, assim, foram desenhados, programados por Deus, porque foram eles que nos prepararam. O Henry, acho que ele ficou, acho que só no outro dia que ele foi transferido para a UTI. E aí, quando ele foi transferido, o caso dele era muito grave, todos lá sabiam. Então, como ele estava entubado, não tem como ficar acompanhante. Aí ele deixou eu ficar, eu ou o Luiz, né? Então, eu e o Luiz, nós nos revezávamos. Até que um dado momento, eles deixaram eu e o Luiz ficar. Acho que eles ficavam com muita dó da gente. E ali, eu e o Luiz ficava o dia inteiro. A medicina ficou lotada de amigos nossos todos os dias ininterruptos, tinham muitos amigos nossos na porta da medicina e todos eles faziam campanhas de oração, rezavam ali na porta. E eu e o Luiz não tínhamos estruturas para ficar sozinho ou responder qualquer coisa. A assistente social liberou, inclusive, para uma amiga minha, acho que você conhece a Roberta, e a Aline, elas ficaram conosco o tempo inteiro, dando todo o suporte afetivo, burocrático, elas ficaram conosco todo momento. E daí tem um processo, né? Eles medicam, né, para ele ficar em coma com a medicação e chega um momento que precisa tirar essa medicação, certo? E passando todo esse processo, o Henry ficou inerte em todo esse processo. Eu e o Luiz tínhamos muita esperança, muita, mas era muita. Eu tinha certeza que o Henry sairia dessa, e sairia bem. Eu me lembro que eu falava para as enfermeiras assim, você já viu o milagre? Aí elas, já aconteceu muita coisa e tal. Eu falei assim, o meu filho vai ser um milagre, ele vai sair dessa. Daí eu via nos olhos delas, né, tipo assim, a compaixão, tipo, oh. E eu falava, meu filho vai ficar para a história, para vocês usarem o exemplo do meu filho para incentivar outras mães, porque ele vai sair dessa. Eu tinha muita esperança, o Luiz tinha muita esperança. A gente chegava cedo, não podia dormir, né? Com paciente entubado não pode dormir. Eles já deixavam a gente ali por compaixão mesmo, né?
Então, eu e o Luiz chegava muito cedo, ficava o dia inteirinho. A gente rezava o dia inteiro. A gente recebeu muitas visitas de religiosos, de todas as religiões. Eu e o Luiz, nós autorizávamos todas. Foi pastor, foi padre, foi umbandista, foi tudo a gente aceitava, tudo era muito bem-vindo. E tem o pessoal que faz essa parte social, né? Iam lá visitar a gente. Então, assim, nessa uma semana que a gente ficou lá, a gente rezava muito, muita fé, muita esperança. Só que, para fechar o laudo, ele precisava fazer um exame que chama arteriografia. Esse exame é o que fecharia o laudo. Eu me lembro que ele ia fazer esse exame, o acidente foi na quarta, né? Então, para dar uma semana, era como se fosse na segunda. Eles falaram que ia fazer a arteriografia na quarta. Eu me lembro que eu acordei, não, né? Que a gente não dormia. Eu, de um cochilo, me acordei durante a noite, assim, e aí me deu um aperto no coração, assim, um sentimento ruim. Parece que Deus ali falava comigo: Aline, o Henry não vai ficar. E aí eu acordei nesse dia, a gente foi para a medicina, e eu tinha certeza que meu filho não ficaria. E aí, de todas as preces que eu fazia todos os dias, toda hora, essa foi muito diferente. Eu preciso falar porque também vai fazer muita diferença lá na frente, vai entender. Eu peguei na mãozinha do Henry assim, ele na maca, peguei na mão do Luiz, e o Luiz pegou na mão dele. E a gente fez o nosso triângulo, porque eu sempre falo que eu, Luiz e o Henry é um triângulo. Daí, desculpa, eu não esperava que eu fosse chorar, sabe? Eu pensei que eu fosse ficar firme. Daí, nesse dia, eu fiz uma prece muito bonita. Eu falei: filho, se não for da vontade de Deus, você ficar conosco, você se recuperar, eu sei que você, se ficar e ficasse com alguma sequela, eu sei que você não ficaria feliz. Então, se for da vontade de Deus, eu te entrego. Eu quero que você vá tranquilo, sereno, em paz. Nós vamos ficar bem, vamos nos esforçar ao máximo para ficar bem, e eu quero que você fique bem também. O Luiz não compartilhava do mesmo sentimento que eu na época. O Luiz ainda continuava muito esperançoso. E daí, no outro dia, que era quarta-feira, a gente foi para esse exame. Aí, nesse dia, as minhas amigas não puderam mais entrar com a gente. A gente foi sozinho, só eu e o Lu. Ali ficou muitas horas, foi muito demorado o exame, foi angustiante demais, porque ali só ficava eu e o Luiz. E meu coração sabia, e o Luiz muito esperançoso, então eu também não podia compartilhar o meu sentimento com o dele, eu só podia pedir a Deus que, se fosse isso mesmo, para que ele continuasse dando muita força para nós. E aí, acabou o exame, a gente voltou, e foi numa quarta-feira, dia 4/7, hoje, inclusive, está fazendo 6 anos desse dia que eu estou falando, exatamente hoje, faz 6 anos. E a gente voltou, a gente ficou lá no quarto ainda com ele, e, gente, eu falo, cara, se você prestar atenção em tudo, você vê o quão perfeito Deus é. Ele cuida de todos os detalhes.
E nesse dia não podia ser diferente. Todos esses dias a gente recebia notícias muito ruins. Tinha um diretor lá da UTI que o Luiz tomou birra da cara dele, porque todos os dias que tinha que dar o laudo, todos os dias ele falava: seu filho pode morrer qualquer hora, seu filho pode morrer qualquer hora. E eu me lembro também que o Henry, lá, eu e o Luiz descobri ele o dia inteiro para manter a temperatura dele. E daí teve um dia que ele foi dar o laudo do dia para a gente, e aí o Luiz falou para ele assim, tinha que ir, né? O Luiz falou, eu não vou. Aí ele falou, não, mas você tem que ir. Aí ele falou, não, eu não vou. Você tem alguma coisa diferente para falar? Ele falou assim, não. Ele falou, então eu não quero, não vou. Aí eu falei, não, Luiz, eu vou. Aí, nesse dia em especial, foi um médico, um rapaz, ele é muito novinho, e ele foi escolhido por Deus para dar a notícia para a gente. Era à noite já, ele chamou a gente, eu sou espírita, e esse médico também era espírita. Então, ele teve uma forma muito sensível de falar conosco. Enfim, ele falou que o Henry tinha dado morte encefálica e, de uma maneira muito cuidadosa e carinhosa, ele deu essa notícia para a gente. Daí, logo vem a parte, né, eles já tinham falado com a gente sobre doação de órgãos, mas naqueles momentos que a gente tinha acabado de chegar ali, aquilo ali eu não aceitei eles falarem aquilo comigo, porque eu tinha muita esperança que meu filho saía dali, então ali eu já pontuei que não era momento deles falarem comigo. E assim que ele deu o laudo, eu falei, cadê a moça para eu assinar os papéis da doação de órgãos? E daí ela já veio, a gente assinou. Aí ele perguntou ainda para a gente se a gente queria lá despedir do Henry. A gente não quis. Daí a gente foi embora. A gente não voltou para casa desde o dia do acidente. A gente não tinha voltado em casa ainda. E não voltamos, inclusive. A gente estava na minha mãe. Aí, no outro dia, ia ser no dia 5, a retirada dos órgãos, né? As crianças que passaram ali e tal, ia receber esses órgãos, é um processo rápido, né? A gente sabe. E o corpo seria liberado no dia 7. Então, foi assim, o corpo foi liberado dia 7 para a gente. E foi eu e o Luiz decidiu por ser um velório rápido. E, cara, você deve conhecer ai, como chama, gente? Onde faz o velório aqui, gente? A Paz Universal. Roberta, graças a Deus, eu, o Luiz e o Henry, nós temos tantos amigos, tantos amigos. Cara, aquilo ali ficou cheio de gente. O pessoal da escola do Henry fizeram uma homenagem para ele lá, os amiguinhos dele. Foi muito bonito. O sepultamento também foi muito bonito, porque o sepultamento de militar, né, é muito... Se eu falo bonito, fica estranho eu falar, né? Não é bonito. É uma cerimônia muito bonita. Não tem como eu não falar bonito. E assim foi. E os dias, eu falo que foram importantes demais, porque foi um momento que eu fui colocando os meus pensamentos em ordem, e de fato, quando Deus falou comigo que ele não ficaria, eu já fui trabalhando ali, ele também trabalhando em mim, e eu de verdade, Roberta, de todo o meu coração, eu falo de verdade para você, eu entreguei o meu filho de coração, de verdade. Eu sabia que seria difícil os dias que se passaram, e foi muito difícil, ainda é.
Para as pessoas, parece que, nossa, já passou 6 anos. Não, ainda, ainda é 6 anos. Como eu posso dizer? É, a dor passa? Não passa. Se eu for ajudar alguém a falar que dor passa, não passa, eu vou estar mentindo. Só que a gente aprende a lidar. É como se a gente tivesse uma doença crônica e cuidasse com medicamento. E o meu medicamento é Deus. Eu falo que eu mesmo não tenho força nenhuma. Quem me sustenta todos os dias é Deus. E assim tem sido os nossos dias. Difíceis. Eu acordo pensando no Henry, porque ele estudava de manhã, então muito cedinho ele ia para a aula. Então, dali por muito tempo, eu senti muita falta dele no meu dia a dia. Depois de uns 3 meses, a gente voltou para casa, né? E ali a gente foi. Muitas pessoas acharam que a gente não voltava para casa, né? Porque onde foi tudo aconteceu, mas eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar que eu vivi 11 anos de coisas maravilhosas nessa casa. Eu tenho marcas de mão do Henry na parede. Eu olho assim as coisas, eu lembro dele. Então aqui eu vivi muitos momentos bons. Não vai ser esse momento que vai me fazer, se eu sair daqui e for morar em outro lugar, eu vou carregar isso comigo. Então não vai ser o lugar. E a gente voltou, muitas pessoas acharam que a gente não voltaria, a gente voltou. No meu quarto, eu não consegui, de fato, voltar para o meu quarto. A gente foi para o quarto do Henry. Eu sentia muito mal dentro do quarto do Henry, até porque aqui em casa entrou muitas pessoas. Assim, teve muita gente que veio para ajudar, mas eu sei que na hora veio muitos curiosos. E eu acredito muito em energia, e eu senti uma energia muito ruim. Eu sentia cheiro de sangue, por mais que as minhas amigas, minha família, cuidaram de tudo. Outra coisa também, eu tenho, gente, meus amigos, eles são fantásticos. Eu e o Luiz não precisou de passar por aquela fase ruim de escolher caixão, de, sabe, as minhas amigas tomaram frente disso. Eles fizeram uma vaquinha, todo mundo, muitos amigos fizeram uma vaquinha, pagaram toda o funeral, as coisas tudo. E eles cuidaram de tudo, tudo. Graças a Deus, dessa parte ruim eu não tive. Às vezes eu fico pensando, gente, como que as pessoas conseguem com aquele tamanho de dor e ainda as pessoas perguntar que roupa que você quer que... Não, me perguntaram e eu falei que eu queria colocar a fardinha da escola dele. E assim, que cor que você quer? Sabe? Eu fico pensando, como, cara? E aí elas cuidaram de tudo, todo mundo organizou e agora a luta é dia a dia. É. Agora eu fico com dificuldade de falar, de fazer as perguntas. Porque, por mais que nós somos amigas, né? Esses anos todos eu nunca perguntei como é que foi. Eu nunca soube de detalhes, nunca perguntei, então eu não sabia de nada disso. Eu tô descobrindo agora, junto com as pessoas de casa. É, E é uma coisa terrível de imaginar. Eu não consigo nem imaginar o que você passou. E o quão forte você é. Todos os dias, né? é, Todos os dias você é muito forte. É, na verdade, igual eu falei, eu não sei se sou eu acho que eu mesmo não sou. Mas aí Deus vai ali, minha filha, continua. E ah, é. assim eu vou, Ele te dá suporte, mas você é muito com forte. certeza, com E certeza. você consegue falar pra mim assim qual foi o pior momento? Se é que existe um, você consegue elencar um? Consigo. O momento em que foi falado que era um acidente com a arma do Luiz. Aquele momento ali, o que já estava escuro,
O que já não tinha chão é como se eu tivesse num desmoronamento e ali tudo caiu por terra. E esse foi o pior momento. Porque quando você achava que era um ferimento por queda, era mais fácil, né, de reverter. É, Quando você viu que era arma de fogo, aí ficou muito difícil, né, de reverter. até Acaba a porque esperança, né? isso mesmo. Até porque eu pensei, não, se ele caiu, ele bateu a cabeça, ele não bateu em nenhum lugar porque não tinha nada com quina. Então, foi esse o pior momento. Mas o Luiz tinha te contado que ele tinha tido parada em casa? Você sabia nesse momento que ele tinha tido parada cardíaca? Sabia, no caminho também precisou de fazer. Mas o médico disse que o socorro foi rápido. Um vizinho meu, esse vizinho que estava em festa, né? Uhum. Porque ninguém ouviu. Ele depois no hospital foi lá visitar a gente e a gente perguntou, seu Célio, você não escutou nada? Aí ele falou, olha, sabe quando dá um estalo na churrasqueira? E aí ele falou, eu escutei um estalo. Minutos depois, a netinha dele que treinava com a gente entrou chorando e falando: vovô, o Ryu machucou, o filho do mestre machucou. E daí ele depois ligou que às vezes pode ser, mas eu não sei também. No laudo, na perícia, eles não conseguem precisar quanto tempo, né? Porque ele não morreu de imediato, então não sabe. Não, Quanto não tempo sabe. depois do socorro. Mas o seu coração de mãe diz o quê? Quanto ao que você fala Que, do tempo, que foi rápido? Muito rápido. a hora que o Luiz tocou nele assim, porque olha, eu sou espírita, então eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer. E eu acho não, eu tenho certeza que o Henry veio com esse gênero de morte, tinha que ser assim. Eu agradeço a Deus por ter sido assim, porque se esse era o gênero, podia ser num assalto, Sim, podia ser um bandido, podia ser eu, Luiz, o Henry, dentro do carro, um assalto, o Luiz reagir e o Luiz por acidente. Então, assim, eu agradeço por ter sido dessa sim. forma. E qual era a sua pergunta mesmo? Se você sente que foi muito tempo, assim, depois que ele deu tiro até Não, chegar o socorro. Até o Luiz eu chegar. sinto que das duas vezes que eu perguntei para o Luiz e o Luiz não entrou, é porque não era para ele entrar. E aí, lembra que eu te falei que deu um estalo no Luiz e o Luiz entrou? Aham, Foi nesse momento, o Luiz fala, parece que eu senti assim, me cutucando e falando, agora você pode ir. entendi. E durante o socorro todo que vocês foram de carro com ele nunca mais esboçou reação nenhuma. Desde que ele caiu, acabou, Não. não teve mais reação. Quando vocês A conversam. única, Ah, pode falar. o único sorriso que eu tenho dele lá no churrasco, tem vídeo dele dançando. Foi esse a minha última vez que eu vi meu filho sorrindo. E quando você conversava com ele na UTI, você sentia reação? Ele tinha aqueles, né, que o coração aumentava os batimentos. Não, Lágrima escorreu no olho dele. também não. Eu te, Ele ficou inerte te pergunto o isso porque tempo eu todo. passei isso com a Tinha os minha mãe. espasmos, né? Eu conversava com ela, saía lágrima no olho dela, o coração dela acelerava, né? Alterava a pressão. Mas eu vou te contar depois, né? Um fato que depois comprova que ele ouvia. É. Que ele ouviu, na verdade, né? Inclusive deixar claro para as pessoas, até porque você quer falar mais alguma coisa sobre essa parte, sobre esse acontecido? Então, muitas pessoas julgam como suicídio. Muitas pessoas acham que é suicídio até hoje. E a perícia comprovou, foi um acidente. Eu consigo ver tudinho. O que que o Henry fez? Tanto que eu não fico assim, ai, será como que foi? Não, parece que eu consigo ver. Porque ele entrou, como ele viu que o Luiz estava conversando, ele falou: eu vou mexer rapidinho e
e vou surpreender meu pai quando eu pedir para eu olhar a arma, eu vou surpreender ele com alguma coisa. E vou mexer rapidinho ali. E aí, o que que acontece? Todas as vezes que ele mexia na arma, né, perto do Luiz, como ela estava desmuniciada, o gatilho fica mole. Daí ele. Ah, um detalhe importante. Por que que o Luiz não viu? O que que o Henry fez? O Henry fez a ordem contrária. Ele fez o manejo, tirou o carregador. Uma pessoa que quer suicidar, tira o carregador? Para quê? Para que eu vou tirar o carregador, se meu intuito é esse? Ele tirou o carregador e colocou em cima da cama. Por que que o Luiz não viu? Luiz, no desespero, tirou a tipóia, jogou em cima da cama e Deus colocou a tipóia em cima do carregador. E a arma estava embaixo do Henry, assim, não sei como, né? Mas estava assim. Então, a hora que o Luiz pegou, ele já saiu. O Luiz não viu. E aí, o que que o Henry fez? Ele fez o manejo, tirou o carregador. Aí, o que que acontece? Uma fica no cano. E uma semana antes, olha para você ver, numa companhia que eu não sei qual, um policial matou uma fém desse jeito, um acidente. Ele foi no almoxerifado arrumar a arma e ele fez a mesma coisa que ele fez. Só que o tiro pegou na mulher e ela tinha morrido uma semana antes com a mesma coisa. Então, se uma pessoa experiente faz isso, acontece, por que não com o Henry? Então, eu consigo ver o que que aconteceu. Ele fez assim, né? E apertou. Tava mole. Ah, não tava mole, aliás. Aí ele, uai. E aí ele colocou força. Só que nessa força que ele colocou, ele não esperava que ia sair um tiro. Então ele aperta mais forte, no que ele aperta mais forte, o recuo dela é muito grande, muito forte. Ela recuou, ele fez isso e a bala, a munição pegou aqui assim na lateral e saiu. Ela saiu. A quantidade de sangue que saiu ali naquele momento o Luiz tinha achado que era compatível com a queda, porque assim são várias coisas, né? Porque eu sei que tem alguns tipos de arma que não sangra muito, né? Alguns tipos de situação que não sangra muito, e sei também que a área capilar, como foi na cabeça, é muito É muito vascularizado. vascularizado. Então às vezes assim, um cortezinho de nada sai muito sangue. Exato. Roberta, o Luiz não tem noção, não tinha noção de sangue, tanto que quando eu falei com ele depois, que ele chegou lá na academia, ele já estava todo ensanguentado, ele não tinha essa noção. Quando a gente chegou na medicina, a camiseta dele era vermelha, de branca passou para vermelha. Verdade, eu esqueci desse detalhe, né? Então era muito sangue, Ele não, porque ele estava todo vermelho já de sangue. mas ele mesmo não tinha essa noção. Que bom, né? Graças a Deus que ele não viu no chão, então, a quantidade de sangue. Talvez ele teria desesperado muito. É. Isso Eu foi uma não parte muito sei boa. como que estava aqui em casa, porque eu não voltei aqui em casa, Limparam graças a pra você, Deus, né? todo mundo, isso, me pouparam disso, limpou, pintaram a minha casa, porque respingou, né? O Luiz saindo com ele aqui, respingou. Eles tiveram muito cuidado com a gente. Quando Até você hoje, falou, graças a Deus. quando você falou que o médico lá teve muito cuidado de falar com você lembra exatamente as palavras que ele falou, que você sentiu muito carinho? É que é, e o tempo dele tinha terminado, que ele tinha cumprido a missão dele, e coisas que é o mesmo sentimento que eu compartilho, o Espiritismo me dá muito conforto em relação a isso, porque vida para mim não tem, não é vida e morte. Para mim, morte não existe. É só uma forma da gente falar. Então, basicamente foi isso mesmo que eu já compartilho. É tão Não me importante lembro isso, né? bem. Mas é tão importante isso porque a gente sente tanta frieza, né, desses ambientes assim, e ele ter tido esse carinho. Por isso que eu achei até seria bom se você lembrasse pra gente saber, né, como é que é. Talvez tenha algum Então, médico assistindo, né? Quem sabe
né? Eu Aprende. não me lembro as palavras, eu só me lembro que eu me senti muito Acolhida. acolhida. Você usou a palavra certa. Eu não lembro das palavras, mas eu recebi acolhimento, eu senti esse acolhimento. E de fato, igual você falou, no dia a dia deles, eles são tão frios que, igual esse outro, se fosse ele, talvez eu não estaria falando dessa forma. Eu passei por algo parecido também, quando eu tava, a gente indo de UTI móvel, transferindo minha mãe de um hospital para outro. Isso aconteceu por 2 vezes. E as 2 vezes a médica falou para mim, assim, quando a gente entrava: você tem noção que sua mãe pode morrer a qualquer momento, né? Então, se daqui para ali ela morrer, a gente vai fazer alguns procedimentos e eu não quero você olhando para trás, não. É para você continuar olhando para frente e não esboça nenhuma reação para não atrapalhar o andamento. Como que não É esboça nenhuma desse reação, jeito. né? É difícil. Uhum. É. É verdade. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui. Eu não falei no começo, mas nós vamos ter 2 partes. Eu considero que essa segunda parte realmente é mais confortável ainda, né? Mais esperançosa. Vamos falar da parte espiritual, tudo que aconteceu. Então, por hora, eu vou te agradecer por essa entrevista, né? Que é o momento mais difícil, né, de contar, de você relembrar. E foi para mim também de ouvir, sentir aqui, né? Toda a É mãe, emoção né? que e mas vamos encerrar aqui então essa primeira parte e a gente conversa de novo na segunda parte, tá Tá bom? bom. E para você que está assistindo, esse foi mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Não deixa de conferir a segunda parte, que sai na semana seguinte. E eu aguardo todos vocês nesse próximo episódio, que vai ser mais importante de todos para você que perdeu algum ente querido e precisa de um conforto. A gente se vê, não deixa de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas saibam desse canal e possam se sentir confortados e enfrentar situações adversas que passam na vida dessas pessoas, tá bom? A gente se vê.